Em 2015, foi sancionada pela Presidência da República a lei que criou a reforma eleitoral. Ela é considerada por muitos juristas a maior mudança já feita na área. Para falar sobre este assunto, o programa Saiba Mais de hoje recebe o Dr. Rodrigo Pedreira, ele que é advogado especialista em direito eleitoral. Doutor, muito obrigado pela presença, pela participação aqui no Saiba Mais. Eu que agradeço. Vamos começar então nossa conversa com relação aos prazos. As principais mudanças foram nos prazos? Quais são essas alterações? Exato. Uma das principais mudanças da reforma eleitoral foi a questão do prazo, porque a campanha eleitoral agora ela encurtou. Então, por exemplo, o prazo para convenções é aquele momento em que o candidato é escolhido pelo partido para disputar as eleições. Antes ele era em junho, agora ele é do período de 15 de julho a 5 de agosto. Então, já mais próximo à eleição. O período para apresentar o registro de candidatura, que é aquele momento em que o candidato e o partido, na verdade, apresenta à Justiça Eleitoral o candidato para verificar se ele preenche todas as condições de elegibilidade ou se ele está inelegível, agora é 15 de agosto, né? Antes era 5 de julho. Outro prazo muito importante também alterado é a questão da filiação partidária. Antes, o candidato ele deveria estar filiado a 1 ano da eleição. Agora são 6 meses. No entanto, o partido político tem que constar do estatuto dele essa alteração de período de filiação para que o candidato, então, possa concorrer. Se existir no estatuto partidário que o prazo de filiação são de 6 meses, então essa condição está plenamente satisfeita pelo candidato. Certo. É uma alteração que causou insatisfação em partidos políticos e algumas pessoas satisfação é a questão da propaganda eleitoral. Houve uma diminuição? Qual a principal mudança nessa área? Bom, antes era permitido, então, faixas, placas, enfim, muita propaganda de rua. Então, tudo isso está proibido. Na verdade, a única forma do eleitor agora se expressar que apoia algum candidato é através de uma faixa de 50 centímetros quadrados, então uma faixa muito pequena, que deve ser de adesivo, de forma adesivo ou papel, e aí sim pode grudar na sua residência, no seu portão, não pode mais pintura de muro. Então, toda essa propaganda de rua está proibida, a não ser também panfletos, isso pode ainda. Uma outra questão de propaganda eleitoral que houve uma alteração significativa é a propaganda de televisão. Houve encurtamento desse período de propaganda veiculada na televisão e no rádio. Aumentou-se as inserções, aquela propaganda de 30 segundos a 1 minuto. Então, para que, acredito eu, o eleitor tenha um acesso maior à proposta dos candidatos, porque aquelas propagandas enormes de bloco não estavam mais surtindo efeito, então são inserções que estão agora sendo priorizadas. Enfim, e 60% desse período, dessa propaganda de inserções é para o prefeito e 40% para os vereadores. Certo. Isso na parte da televisão. Isso. Internet teve alguma alteração também ou lá a publicidade, a propaganda é ilimitada? Uma questão importante que houve uma alteração é a questão da propaganda antecipada. Muitos candidatos eles eram punidos por veicular na internet, nas suas redes sociais, suas propostas e pedidos de voto na internet. Agora, a lei também, essa reforma eleitoral, ela alterou o artigo 36A, em que prevê a possibilidade do candidato pedir apoio, ele não pode pedir voto, né, mas ele pode pedir apoio, pode apresentar as suas ideologias, seus ideais, suas propostas, ele só não se pode apresentar, só não pode pedir voto. O restante, ele pode fazer críticas, isso não tem nenhuma vedação. Agora, realmente, houve uma ampliação dessa possibilidade de manifestação política do candidato nas redes sociais. Certo. Mudando um pouquinho de assunto, a questão das doações. A gente recentemente teve até aqui no Supremo Tribunal Federal essa questão de quem pode doar, quem pode receber. Teve bastante alteração também nisso, né doutor? E é uma das principais essa mudança, né? É uma das principais alterações. Porque agora só pessoa física pode doar. Pessoa jurídica não pode doar mais. E o limite de doação da pessoa
física é de 10% do rendimento bruto do ano anterior. Então, esse é o limite, né, da pessoa física doar para candidato. Uma outra questão muito importante também, que agora a Justiça Eleitoral ela disciplina o valor máximo das campanhas. Antes, os partidos que determinavam, agora a Justiça Eleitoral ela tabela, faz uma tabela, identificando cada município quanto cada candidato pode gastar na sua campanha. E aí utilizam como base, como parâmetro, as últimas eleições municipais, e aí coloca 70% desse valor, e aí sim se atinge o máximo de gasto para as eleições agora desse ano de 2016. Nas outras, que são para as que não são de vereadores e de prefeitos, também vão ser seguidos os mesmos critérios? Exato. Como que ficou a questão dos gastos para deputados federais, estaduais, distritais e governadores e presidentes? Da mesma forma, o Tribunal Superior Eleitoral, um ano antes da eleição, vai vai apresentar uma resolução, e nessa resolução vai estar também estabelecido o limite de gasto de cada candidato para cada cargo, deputado federal, distrital, estadual e assim por diante. Certo. A questão da fidelidade partidária também teve alteração? Teve alteração. Uma alteração muito importante, que é a questão dos 7 meses antes do fim do mandato. Aquele parlamentar que exerce o cargo e queira trocar de partido, ele pode trocar sem nenhum problema, se ele, 7 meses antes do fim do seu mandato, ele mudar de partido. Antes, isso não era possível, a não ser que você apresentasse uma justa causa. Quais são as justas causas? Perseguição, mudança de ideologia do partido, criação de nova legenda, fusão de legendas, né? E também a nova legislação, ela tirou do texto a questão da fusão e criação de partido. Então, caso você crie um novo partido, se o parlamentar mudar para essa nova agremiação partidária, em tese ele perderia o seu mandato, seria cassado. No entanto, uma liminar do ministro Luiz Barroso foi deferida essa liminar no sentido de que os novos partidos, foram criados 3 partidos no meio do ano passado, em que, então, caso o parlamentar mude para esses 3 partidos, ele tem o seu mandato assegurado, certo, com base no princípio da segurança jurídica, né? Para que não tenha nenhuma mudança abrupta ali perto das eleições, né? Certo. Um tema que vem dividindo bastante opinião nos últimos tempos é a questão da eleição por proporcionalidade, a questão das legendas. Isso foi mantido também? Vai seguir o mesmo padrão que já era das eleições anteriores? A questão do partido ter um número determinado de votos e ele conseguir puxar outros candidatos que não foram tão bem votados quanto outros candidatos? Houve alteração significativa também com relação a essa questão, e também, inclusive, número de candidatos, a forma de eleição também de cada candidato. Agora, tem uma porcentagem que cada candidato deve obter para que seja eleito. Tem que ter 10% do quociente partidário, do quociente eleitoral, na verdade. Ele tem que ter 10%. Caso ele não tenha alcançado esses 10%, aí ele não pode, mesmo que seja puxado, vamos dizer assim, ele não pode assumir. Então, certo, não houve ali uma mudança tão drástica, mas essa mudança já é um primeiro passo. Tá. Isso que a gente debateu até agora, a questão das eleições comuns a cada 4 anos. Isso. Nas extemporâneas são aquelas fora do prazo, quando acontece alguma situação. Teve mudança considerável também? Houve uma mudança muito importante, porque de tempos em tempos a Justiça Eleitoral é chamada a atuar principalmente em municípios, quando o prefeito é cassado, né, junto com o seu vice, e aí então são realizadas novas eleições. Agora, a nova legislação, ela prevê que sempre serão realizadas novas eleições, e eleições diretas, porque em alguns municípios a legislação municipal ela previa que a partir do 3º ano as eleições seriam indiretas. Agora não, sempre direta, a não ser nos 6 meses anteriores à eleição. Aí a eleição será da forma indireta.
Então, o legislador, ele, então, quis prevalecer, quis prestigiar a participação popular, né? Quis, então, que o eleitor vá à urna e realmente escolha o seu candidato. Não fique na mão da Justiça Eleitoral a escolha de quem irá governar o seu município, porque antes o segundo colocado ele tinha um papel fundamental, porque se o primeiro colocado não tivesse alcançado 50% dos votos, o segundo colocado assumiria. Agora não existe mais isso. Sempre novas eleições. Tá certo. A questão da prestação de contas também é um tema muito importante, feita sempre antes da campanha. Como que fica essa situação no caso de rejeição das contas do candidato? Tá. Ele pode ser punido de alguma forma? A legislação também, a reforma eleitoral, ela trouxe um dispositivo específico sobre isso. A rejeição de contas não acarretará nenhuma consequência em relação à elegibilidade. Existe uma representação baseada no artigo 30A da Lei das Eleições, que prevê a cassação no caso de arrecadação ou gastos ilícitos de campanha. No entanto, a rejeição de contas não traz nenhuma irregularidade, nenhuma ilicitude para o futuro do candidato. No entanto, a legislação, a reforma eleitoral, ela trouxe também uma modificação importante, que o candidato ele vai poder, 90% mais ou menos dos candidatos, eles vão poder apresentar à Justiça Eleitoral as suas contas da forma simplificada, que é aquela em que o candidato gastou até R$20.000 e pode apresentar perante a Justiça Eleitoral as suas contas, todos os seus gastos, toda a sua arrecadação, sem precisar de um intermediário, vamos dizer, um contador. Então, de uma forma simplificada, o próprio candidato apresenta ali o que ele gerenciou durante a sua campanha eleitoral. Certo. Acho que o ponto, se não o mais importante, um dos mais importantes, que é uma novidade, é a questão do voto impresso. Como que ficou essa situação? A gente sabe que criou uma divergência muito grande, pessoas a favor, pessoas contra. No fim das contas, doutor, vai ter voto impresso a partir das próximas eleições ou não vai? Tá. No primeiro momento, houve o veto, né, da Presidente da República sobre o argumento de que haveria um gasto exagerado com relação ao voto impresso, porque, enfim, tem que trocar todas as urnas, que um gerenciamento muito complicado, complexo, para você armazenar as novas urnas, enfim, existem diversos gastos, né, que seriam realizados caso o voto impresso fosse implementado. Então, houve inicialmente o veto. Em seguida, a Câmara derrubou o veto. Então, em tese, o dispositivo existe, né, fica mantido. No entanto, a Justiça Eleitoral já se prontificou, já informou os eleitores, enfim, a comunidade de uma forma geral, da impossibilidade técnica de implementar para as eleições deste ano o voto impresso. Pode ser que haja alguma modificação até lá, mas acredito que não. Infelizmente, nesse ano de 2016, nós não podemos contar com o voto impresso. Só para a gente fechar, nós falamos de prestação de contas, de voto, enfim, de todo esse universo da questão eleitoral. Não tem como a gente falar dessa parte eleitoral, eleições, sem falar do povo. Vale a gente frisar que todas as informações, tudo é sempre divulgado e o público tem acesso a todos esses dados, né, doutor? É verdade. A Justiça Eleitoral tem um site muito bom, o site do TSE, www.tse.jus.br. Ali todas as informações pode ter acesso de forma gratuita. Não tem nenhum problema, é muito fácil de acessar, e ali tem quantidade de votos do seu candidato, todo o histórico do seu candidato, quanto que ele gastou nas últimas eleições, tudo que ele tem, ali tem a prestação de contas da vida pessoal, vamos dizer assim, como se fosse um imposto de renda do próprio candidato que ele declara à Justiça Eleitoral. Enfim, o site é excelente e fica a dica para todos os eleitores a acessarem o site do TSE. Tá certo. Doutor Rodrigo Pedreira participando aqui do Saiba Mais. Obrigado pela participação, doutor. Eu que agradeço mais uma vez. O Saiba Mais de hoje fica por aqui. Até a próxima.